Minha história como profissional contábil daria uma grande história, é uma história fantástica. Na verdade, eu sou filho de... meus pais são técnicos em contabilidade e eu cresci no meio contábil. E vendo pessoas chegando ao nosso escritório, falando um pouquinho sobre seus sonhos de ter empresas e de ser empresário de sucesso, né? Porque eu acredito que todo empresário ele sempre procura ter sucesso nos seus empreendimentos. Nenhum empresário ele abre um negócio para fechar as portas ou pensando que amanhã ele vai seguir outro rumo. Como meus pais eram sócios na contabilidade, isso me deu a oportunidade de crescer dentro do escritório. Apesar de que eu não gostava muito, eu não gostava de estudar, e a única coisa que eu poderia fazer era ser o office boy. Eu era o cara que pegava os drafts, os documentos e sempre deixava nos clientes. Eu era sempre o office boy do escritório. Eu acredito que ninguém na minha cidade jamais diria que eu ia ser o profissional que eu estou em construção hoje. Isso me fez acompanhar algumas histórias e acompanhar algumas pessoas, né, que tiveram histórias encantadoras com suas empresas, e eu sempre observava que aquelas pessoas por trás tinham sonhos e resolvi um dia me desafiar. Eu resolvi entender um pouquinho da contabilidade e eu fui prestar um vestibular na minha cidade, em uma instituição particular, e aquilo me fez me desafiar mais ainda, né? Porque tinha duas modalidades de vestibular. Eu tinha uma modalidade que eu poderia prestar o vestibular e só concorrer à vaga, no caso, né, entrar para a universidade, e tinha uma outra modalidade que me dava a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudo durante algum período de tempo. E eu e mais 3 pessoas da minha cidade fizemos essa opção de entrar nessa instituição que era particular, né, para tentar conseguir essa bolsa. E graças a Deus eu fui um da minha cidade que foi aprovado. E nesse meio tempo eu comecei a estudar contabilidade, né? E uma coisa que eu me lembro muito bem é que eu não entendia muito bem o conceito de débito e crédito, e aquilo me quebrava a cabeça diariamente, né? Porque eu não entendia, eu não conseguia entender, porque era diferente do cotidiano que a gente conhece, né? Do que a gente conhece no dia a dia. E chegou um dia que eu perguntei para um professor, já estava muito cansado de insistir, de querer aprender, e eu perguntei para o professor, para o meu tutor, na verdade, e perguntei para ele por que era daquela forma. Ele disse: olha, meu filho, você tem que entender que isso é convenção, você não precisa buscar, querer aceitar ou comparar com o contexto do dia a dia. Isso você tem que entender que são convenções e é assim, sempre vai ser assim. Então, entenda e para de quebrar a cabeça que você vai conseguir seguir adiante sem nenhum problema. E isso fez com que eu seguisse no meu trabalho, né, e fosse aprendendo cada disciplina, cada matéria, foi me motivando. E a partir daí eu comecei a criar uma missão de vida, né, que era transformar a vida de pessoas e empresas com a contabilidade. No decorrer do caminho eu passei a não ser mais só o office boy da Contabilidade, né? Eu tanto atuava no departamento pessoal, chegou um momento que uma das nossas colaboradoras ela teve que seguir seu rumo, ela teve que nos deixar, e aquilo eu vi que estava sufocando meu pai, no departamento pessoal estava sobrecarregando ele, e eu fui tentar ajudar ele. Eu me lembro que a minha primeira atividade foi solicitar um extrato de fins decisórios para uma baixa de uma carteira. E aquilo, quando eu consegui, sem nem falar para ele que estava tentando, aquilo me motivou bastante e me deu um gás e uma energia, e eu consegui ajudar ele. E comecei a atuar no departamento pessoal e fui seguindo, né, no departamento pessoal e também fazendo as entregas, né, dos impostos aos nossos clientes, sendo um office boy. E quando foi no ano passado, em 2019, eu recebi o convite para atuar na área de contabilidade pública, em uma das entidades que a gente atende, sendo um assessor do gestor daquela entidade, né? E eu comecei a estudar muito, buscar mentorias, ler livros e fazer com que eu entendesse um pouquinho sobre a contabilidade pública. No início de 2020 eu comecei a estudar muito sobre a área fiscal, que era uma área que me chamava a atenção, né? Que é a questão da contabilidade gerencial. Eu acho que transformar a vida de uma empresa e de pessoas não é fácil. Com a contabilidade é um trabalho que é uma via de mão dupla, então você tem que ser de fato uma pessoa que consiga motivar aquela pessoa a ir adiante e ajudando ele na tomada de decisão. E eu comecei a estudar muito sobre a área fiscal e a parte gerencial, né, e um pouquinho sobre a auditoria. Eu tinha interesse em... um dos meus projetos de 2020 era fazer o exame do EQT, né, o exame de qualificação técnica para auditor. Já tinha começado inclusive a estudar para o exame, mas infelizmente as coisas tem coisas que fogem do nosso controle, e
o exame foi adiado devido à pandemia e eu mudei toda a dinâmica do meu trabalho e da minha jornada, que tudo que eu tinha planejado para 2020, né, que era estudar muito mesmo, estudar a fundo para ser um auditor independente, sim, entender um pouquinho da área fiscal, das empresas. A gente sabe que o contador ele não pode ser só um agente do governo, né? Ele não pode ser um agente do governo trabalhando apenas para o governo, ele tem que ajudar as empresas a entender aquela quantidade de imposto, aquela carga tributária que ela está pagando, porque é parte do nosso patrimônio que está sendo direcionado para os domínios públicos. E a gente sabe que no Brasil existem fraudes e mais fraudes nos domínios públicos nessa gestão dos recursos que saem do nosso bolso. A pandemia acelerou alguns processos, né? A gente tinha um planejamento a longo prazo de ter zero papel, de ser um escritório totalmente digital. Já que isso era uma via de mão dupla, a gente precisava também depender dos nossos clientes, né? Quando a gente tem uma carteira de clientes não digitais, uma carteira de clientes que são ainda tradicionais, que preferem receber o papel ao invés de receber o e-mail, e a gente conseguiu avançar nesse processo. Já no contexto pessoal, eu tive que entender que meus planos para ser auditor, né, para tirar a certificação de auditor, eu teria que adiar e encarar as oportunidades que a pandemia nos trouxe, né? A pandemia trouxe crise, mas também nos trouxe diversas oportunidades. No finalzinho de 2019, a gente fez algumas transformações e mudanças no nosso escritório, nos nossos processos internos, e eu escrevi uma coisa que eu lembro muito bem sobre a transformação que a gente tinha feito para todos os nossos colaboradores. Eu escrevi a seguinte frase: fizemos algumas mudanças e a partir de hoje as coisas vão ser dessa forma, porque se a gente não fizer dessa forma, a gente vai ser engolido por startups e bancos, e para que a gente possa se manter no mercado por mais tempo, a gente precisa seguir dessa forma que estamos fazendo. Isso nos permitiu, durante a pandemia, a gente colocar todas essas mudanças, nos permitiu, durante a pandemia, a gente colocar todo o nosso time em home office e trabalhar atendendo às demandas necessárias dos nossos clientes sem ter perca nenhuma quanto a esquisito. Porém, assim como na maioria das empresas, um dos maiores impactos que a gente poderia sentir era no caixa da nossa empresa, né? Já que as empresas que são nossos clientes, eles seriam de certa forma afetados. Isso nos afetaria também, é um processo em cadeia, e fazendo com que a gente perdesse, não por um tempo muito grande, porque a gente não sabia até quando a gente ia ter caixa para suportar, para suprir as nossas necessidades, e isso impactaria também os nossos colaboradores. Então, a gente teve que tomar medidas, fazer medidas. Quanto à questão, um dos maiores impactos das nossas preocupações era também a questão da legislação, que estava mudando todos os dias, a medida provisória saindo, inclusive até de madrugada, de noite, toda hora a medida provisória saindo. Isso nos preocupava muito, porque a gente precisava estar muito afiados, muito preparados, para que a gente conseguisse passar isso de uma forma clara para os nossos clientes. A primeira coisa que fizemos no nosso escritório foi gerar conteúdo, né? A gente foi em rádios, nas mídias sociais, criamos um grupo no WhatsApp para apoiar os empresários da nossa cidade, geramos conteúdo, materiais, e-books e tantos outros materiais, e sempre estando disposto a ajudar qualquer empresário da nossa cidade, seja se fosse ele cliente nosso ou não. O interesse era realmente ajudar as empresas da nossa região, fazendo com que elas conseguissem superar esse momento tão difícil. Assinamos uma consultoria para separar toda a legislação e trazer de forma clara e concisa e detalhada, quando a gente precisasse, toda a medida provisória, a questão de medida provisória, de normativos e de mudança na legislação, para que a gente pudesse ter base, ter ciência, não perdesse tanto tempo em procurar insights do governo. Isso nos fez a gente ser muito rápido. Sempre que a gente precisava, a gente estava com a informação na palma da nossa mão, por meio de aplicativos e site, e consultoria por telefone. Qualquer um dos nossos colaboradores que precisasse, tivesse dúvida de alguma medida, uma medida saia hoje, amanhã a gente já tem a informação totalmente detalhada. Se a gente precisasse, tivesse alguma dúvida, a gente estava no telefone, no aplicativo, tirando qualquer dúvida, para que a gente pudesse dar um aporte necessário de informação para todos os nossos clientes. Intensificamos nosso departamento de marketing, né? A gente dobrou o nosso contrato, na verdade, com a agência que cuida das nossas mídias sociais. Isso fez com que a gente conseguisse, inclusive, fechar novos contratos durante a crise, né? A gente conseguiu se mostrar, aparecer para aquelas pessoas que estavam precisando e que estavam precisando de uma informação que às vezes o contador daquela pessoa não conseguia atender naquela
devido à demanda no tumulto, né, da pandemia, né, que a gente sabe que as coisas foram amenizando, já está mais tranquila, a pandemia está aí, é uma crise na saúde, mas as coisas estão mais calmas, né, a gente conseguiu já passar o vento mais forte. Uma das coisas que mais nos afetou foi a questão do atendimento nos órgãos públicos, né, porque passaram a estar em home office também os atendentes, os funcionários públicos, e isso às vezes a gente mandaria um e-mail e esse e-mail demorava 40 dias para obter uma resposta, e do outro lado da ponta ter um funcionário que depende do Ministério, por exemplo, dá exemplo do Ministério do Trabalho, precisa de uma informação do Ministério do Trabalho, às vezes com erro no nome na Receita Federal, e está lá esperando seu seguro-desemprego e fica aperreando, né? Fica buscando informações do empregador, e o empregador, a única pessoa que tem para solucionar esse problema seria o seu contador, que no caso éramos nós. E às vezes essa demora, passar isso para o cliente era um estresse muito grande, porque às vezes o cliente podia não entender porque as coisas estavam acontecendo de forma tão demorada e tão devagar. E tinha clientes que se chateavam, se estressavam com seus colaboradores, né, que precisavam também de uma solução, e aquilo terminava sobrecarregando a gente terminava num estresse muito grande, e foi um momento difícil de se entender, se compreender e fazer com que as coisas acontecessem. Perdas a gente teremos a longo prazo. Eu acredito que a gente terá um caminho muito longo à frente a medir os impactos, né, a conseguir mensurar esses impactos que a gente está sofrendo hoje, né. Quanto à questão de ganhos, a gente, devido a essas ações que a gente tivemos, a gente conseguiu fechar novos contratos, conseguimos consolidar mais a nossa marca, mostrar que a gente, além de contador, aquele contador, tirar aquele mito que o contador é um cara que é apenas da ficha, né, que é o cara que entrega o imposto só por imposto. A gente conseguiu se mostrar muito mais forte, muito mais propenso a ajudar os empresários e aqueles empresários que precisam da nossa ajuda como profissionais contábeis. Uma outra mudança que a gente teve foi a questão da cultura, né? A gente tinha um processo totalmente ainda tradicional, de entrega de DAF, de documentos. Já tínhamos lutado para fazer com que as coisas acontecessem de forma digital. Inclusive, tínhamos ferramentas que proporcionavam isso para a gente, portal de cliente e tantas outras ferramentas. Mas isso, um dos ganhos maiores foi a mudança dessa cultura. Hoje, todos os nossos clientes recebem documentos pelo portal do cliente, conseguem fazer as coisas acontecerem de forma digital, sem ter perca nenhuma, e vendo benefícios que estão tendo com essas ferramentas que a gente conseguiu adotar, né? Já antes, mas que conseguimos colocar em prática agora durante a pandemia. Claro, as medidas que o governo tem tomado têm ajudado as empresas. No Brasil, a gente tem empresas que não tinham caixa para 15, 20 dias, e com essas ações que o governo tomou, injetou dinheiro na economia, negou receita, isso fez com que as coisas a roda continuasse girando, né? Então, a gente não sabe dimensionar os impactos que isso vai nos causar a longo prazo, como eu já falei, né? A gente sabe que isso a conta vai chegar um dia, e a gente, infelizmente, vamos ter que pagar. Mas, diante de todo esse cenário que foi criado, todas essas situações que se criaram, eu acredito que a gente nunca mais vai ter empresários tão entendendo o conceito de que o caixa é o rei, de que precisamos ter uma reserva financeira para quando acontecerem problemas, e entender mais sobre as finanças da sua empresa, fazer com que as coisas aconteçam de forma clara dentro da empresa. Eu acredito que nós teremos empresários muito mais inteligentes, muito mais assertivos nas tomadas de decisões quanto às questões financeiras. O contador, ele precisa entender uma metodologia usada por empresas de base tecnológica. Inclusive, eu tenho estudado muito sobre, uma metodologia chamada Customer Success, né, que é sucesso do cliente. Entender que quando o cliente dele tem sucesso, quando o cliente dele consegue ter sucesso, você ver a visão do seu cliente e fazer com que ele alcance aquele sucesso, alcance aquele tão sonhado lugar que ele almeja chegar. E quando a gente faz isso, ajudando com as nossas habilidades técnicas e profissionais, a gente consegue galgar sucesso. Então, eu acredito que todo profissional que saia do mercado ou que esteja atuando no mercado, ele precisa entender esse conceito, ele precisa colocar em prática no seu escritório, nas suas atividades pessoais,
fazendo com que ele consiga também galgar sucesso, né, nas suas atividades profissionais. E o contador, ele nunca pode esquecer que ele precisa estudar diariamente, né? Ele tem que estar todos os dias atualizado, ele tem que buscar meios, ferramentas, mentorias e o que é que seja para que ele esteja totalmente atualizado. Não dá mais para brincar de se fazer contabilidade. Contabilidade é uma coisa séria e como médico já de empresa, né, a gente precisa somente receitar e ouvir o cliente, ouvir a dor, ouvir onde está o problema e começar a aplicar receituários para que as coisas possam dar certo, né? Então, eu acho que o que eu tenho para falar é que a gente não precisa ter mais aquele conceito que a gente tinha quando a gente era criança, que a gente estudava, a gente brincava, depois estudava e depois trabalhava. Hoje o contador ou qualquer outro profissional ele precisa estudar, brincar e trabalhar ao mesmo tempo. Então não dá para mais ter aquela ideia que estudar nunca você vai sair da faculdade ou sair do seu curso e já está um profissional apto a trabalhar. Então ele tem que estar estudando diariamente. Por fim, eu quero agradecer a galera do Conteúdo Contábil pelo convite de estar ministrando, estar falando um pouquinho sobre a nossa vida, né? A vida profissional, a vida pessoal. Estaremos sempre à disposição de vocês para fazer as coisas acontecerem. E espero que essa pesquisa e que esse conteúdo ele saia de forma que atenda às suas necessidades e que consiga motivar outros jovens, outras pessoas, outros contadores, fazendo com que a contabilidade ela se torne um diferencial no nosso Brasil e no nosso país.